possivelmente o vídeo mais completo sobre variáveis no CSS que você vai encontrar na internet. Eu vou falar nesse vídeo sobre o que é uma variável, eu vou falar também o que é pseudoclasse root, eu vou falar sobre escopo, nós vamos utilizar variáveis junto com o Media Query e no final eu vou mudar o valor de uma variável lá no CSS utilizando o JavaScript. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as minutagens certinhas para você pular se você quiser, mas se você quiser dar uma moral aqui pro meu trabalho, peço que acompanhe esse vídeo até o final. Fechado? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E o que é uma variável? Em linguagens de programação, nós utilizamos variável o tempo todo, tá? É óbvio que CSS não é uma linguagem de programação porque não envolve lógica, ok? Lógica é outro assunto. Mas sim, nós podemos utilizar variáveis no CSS, bacana? E o que é, então, uma variável? Pense numa variável, por exemplo, como se fosse uma caixinha, tá? Então eu tenho uma caixinha, eu vou colocar um nome nessa caixinha, eu posso chamar de qualquer coisa, ok? E dentro dessa caixinha eu posso colocar qualquer valor, digamos assim. Posso colocar, por exemplo, o código de uma cor, posso colocar um número em pixel, um valor em pixel, um valor em tempo, por exemplo, se eu quiser utilizar junto com a animação, tá? Imagina que eu tenho uma variável que se chama caixa, ok? Dei um nome bastante criativo para essa variável. Dentro dessa variável eu posso colocar qualquer coisa, por exemplo, posso colocar uma escovinha para escovar a barba. Então eu vou vir aqui e coloco esta escovinha dentro desta caixa, ok? Quando eu precisar utilizar essa escova por algum motivo, eu posso simplesmente passar a variável, eu passo a caixa, e quem for precisar, vai lá e remove a escovinha por qualquer motivo, ok? Eu também poderia passar, por exemplo, uma caixinha de bala que não está patrocinando o meu canal, então eu vou tentar esconder, ok? Muito bem, então eu tenho aqui uma caixinha de bala, tá vazia, eu vou colocar dentro da mesma variável. Repara que eu não mudei a variável. A variável é a mesma, o que eu estou mudando é o valor dela, é o conteúdo dentro desta caixinha. Eu posso colocar ou uma caixinha de bala, ou eu posso colocar uma escovinha para barba, ou eu posso colocar qualquer coisa. Posso colocar uma caneta, ok? Posso colocar qualquer valor. Bacana, pessoal? Então, isso é uma variável. Se você vem de linguagem de programação, você já está careca de saber o que é uma variável, mas para quem ainda não tinha visto, agora já sabe o que é uma variável. Agora vamos lá no meu código que eu quero mostrar para vocês como que a gente cria variáveis. Então vamos lá, simbora. Muito bem, então estou aqui com o meu código, tenho um HTML bastante simples aqui, eu tenho esse código aberto aqui no Chrome, bacana? E eu vou mostrar, pessoal, simplesmente o conceito das variáveis, tá? As variáveis a gente utiliza muito, por exemplo, quando a gente tem, digamos assim, um style guide, né? Eu tenho um style guide que eu tenho que seguir, por exemplo, as cores da marca, eu tenho que seguir, por exemplo, a família de fonte que a marca usa. Então, tudo isso pode fazer parte de um style guide que eu vou determinar, por exemplo, qual que é a cor primária, qual que é a cor secundária, quais são os tons de cinza que eu posso utilizar naquela marca, ok? Então, tudo isso pode ficar dentro de variáveis. É óbvio que aqui eu vou ser o mais simples possível, então eu vou criar uma variável chamada cor, tá? Aí você pode estar se perguntando, Daniel, mas eu vou ter uma variável e vou utilizar essa variável na cor de um texto, por exemplo. Eu não poderia colocar a cor direto? Sim, poderia, mas eu estou explicando o que são variáveis. É óbvio que aqui os meus exemplos vão ser extremamente simples, mas em projetos grandes, em projetos reais, a gente tem uma série de variáveis que a gente pode utilizar. Bacana? Então vamos lá. Eu tenho aqui um parágrafo, tá? Tenho uma formatação aqui do meu body. Então imagina que eu quero fazer o seguinte, color, vou colocar aqui o red, tá? Sem grandes novidades, salvei, tá lá, aplicado no meu browser, sem problemas, ok? Agora imagina que esta cor vermelha é a cor da marca, tá? Então pensa aí numa empresa que tem uma cor bem característica, ok? Então esta cor, como ela vai ser reutilizada em vários lugares, eu posso criar uma variável e depois sair utilizando essa variável nos lugares que eu precisar, tá? Seja em background, seja em cor de fonte, em cor de botão, enfim, você vai utilizar essa variável em vários lugares, ok? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu vou criar, por exemplo, uma variável aqui dentro do body, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre escopo e etc, mas por enquanto, vamos só entender aqui, olha só.
eu vou criar uma variável chamada color, tá? Ou primary color, pode ser. Bacana? Então vamos lá. Com a sintaxe do CSS, para criar variáveis aqui no CSS, eu vou fazer o seguinte. Primary, dois hífens, né? Dois tracinhos. Essa é a sintaxe, tá? É regra, digamos assim, ok? Então vamos lá. Primary, tracinho, color, ok? Então, tracinho, tracinho, primary color é o nome da minha variável. Bacana? É o nome que eu vou dar, lembra? Da minha caixinha, tá bom? Essa caixinha agora vai se chamar primary color, ok? Muito bem. Então vamos lá. E aí, eu já coloquei ali primary color, eu vou colocar um valor. Bacana? Então, posso colocar red, posso colocar qualquer cor aqui. Bacana? Então, vou colocar red só porque é mais curto para escrever. Legal? Agora, o que acontece? Para eu utilizar esta cor aqui na minha propriedade color, eu vou utilizar uma função no CSS que vai me permitir fazer isso. Ela vai me permitir que eu utilize o valor da minha variável, que se chama primary color, dentro da propriedade color. Se liga só, eu vou utilizar a palavra mágica var, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar o nome da minha variável, porque nós podemos ter muito mais variáveis. Eu posso ter primary color, cor secundária, terceira cor, por exemplo. Eu posso ter, digamos, um style guide de fato para trabalhar na minha aplicação, no meu site. Fechado? Então, aqui dentro desta palavrinha mágica var, né, abre e fecha parênteses, dentro dos parênteses, eu vou colocar o nome da variável, que é hífen primary color. Ele já auto-preencheu ali para mim, tá funcionando. Vou salvar, repara que eu já vejo ali aquela cor sendo aplicada. Se eu mudar aqui para blue, por exemplo, eu salvo e esta cor foi aplicada ali na mesma, ok? Então, esta é a sintaxe simples para a gente criar as variáveis aqui no CSS. Fechado? Agora eu quero explicar para vocês o que é a pseudoclasse root, ok? E antes de falar sobre root, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Eu vou colocar uma div, posso até colocar uma classe para ela, container, e vou colocar um parágrafo aqui também, colocar esse parágrafo aqui. Bacana? Então eu tenho um parágrafo e tenho uma classe container que tem um parágrafo aqui dentro, exatamente esse ponto aqui, certo? Eu poderia até fazer o seguinte, colocar aqui um container e vou colocar um outline aqui, outline 2 pixels solid black, tá? Só para a gente ver ali o container. Vou colocar um padding também para separar ligeiramente. Vou colocar um padding de 1 rem, vou salvar. Maravilha, posso até colocar 2 RMs nas laterais, desse jeito, só para ficar mais interessante ali. Bacana? Então já criei aqui o container, show de bola. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu quero criar uma variável, digamos, no escopo global. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho uma variável que ela vai ser utilizada por toda a minha aplicação ou por todo o meu site. Então eu posso colocar essa variável no escopo global. E eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, colocar assim, ó, HTML, desse jeito, e eu vou trazer esta variável, primary color, para dentro do meu HTML. Muito bem, eu tenho exatamente o mesmo resultado, né? Eu estou criando uma variável que é no escopo maior de todo mundo, e todos os elementos que usam esta variável aqui, ela vai utilizar essa variável do escopo global do escopo maior, ok? Só que qual que é o problema? O problema é que alguns agentes de usuário podem mudar o HTML, ok? Então eles podem ir lá e alterar alguma coisa no meu HTML. Existe uma pseudoclasse chamada root, tá? Que é assim, ó, 2 pontos, root, desse jeito. E aqui dentro você vai ver todo mundo criando variáveis aqui dentro. Na verdade, é a mesma coisa que o HTML. Porém, o root, ele é mais específico, tá? Porque uma pseudoclasse é mais específica do que um elemento HTML. Eu já falei sobre especificidade aqui no meu canal. Eu posso deixar o link aqui embaixo na descrição. É um vídeo bem antigo, nem mostra o meu rosto, então você pode considerar uma pessoa de sorte. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, assiste se você quiser. Mas na prática, aqui rapidamente, o que acontece? Uma pseudoclasse é mais específica do que um elemento HTML, no caso, o HTML. Então, como a pseudoclasse ela é mais específica, quando eu tenho empate entre propriedades e valores, a pseudoclasse ela ganha, ela tem, digamos, mais poder. Ok? É isso que acontece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, pessoal, eu vou colocar
primary color dentro do root, e só para você ver se o que eu falei é verdade, olha só, salvei, e quem é que tá ganhando nesta briga aqui? Porque eu tenho root e tenho HTML, e na prática eles são a mesma coisa, tá? O meu HTML é o meu root, ok? Porém, o meu root, a pseudoclasse root, ela é mais específica, ela briga, ela bate de frente e ela vence, ok? Por isso que a gente acaba sempre utilizando, né? Normalmente você vai ver aí vários tutoriais da internet utilizando o root. Se nesses tutoriais a pessoa simplesmente passou a usar sem explicar muito bem, agora você já sabe o porquê, tá? Porque ela é mais específica e, além disso, ela impede, digamos assim, que alguns agentes de usuário possam mexer nesta variável, ok? Muito bem, então deixa eu tirar esse HTML daqui, não vamos mais precisar dele. Sabemos que agora o root ele tem uma variável global, ou seja, eu posso utilizar de qualquer lugar da minha aplicação, do meu site, né, da minha página, bacana, e eu posso utilizar, por exemplo, dentro do body, posso utilizar, por exemplo, apenas dentro do meu container. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Repara, o meu H1 ficou preto, o meu parágrafo fora do meu container ficou preto, e aqui dentro do meu container eu falei que esta cor usa esta variável. E aí eu já estou entrando num outro assunto que eu iria entrar em seguida, que é o escopo. Ou seja, eu estou definindo os escopos de onde eu vou utilizar essa variável. Quer ver só? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu... Por exemplo, eu vou criar uma outra variável, ou melhor, não vou criar outra variável não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o meu parágrafo dentro do meu container, olha lá, container, espaço P, desse jeito, e vou mudar o valor desta variável, tá? Então deixa eu vir aqui e colocar aqui. Dentro aqui do meu container, esta variável aqui, né, ela é vermelha. Só que por que eu não tô vendo aqui o vermelho aqui do lado? Pelo seguinte, eu não tô formatando em nenhum momento esse elemento parágrafo, esse P, tá? Então eu preciso fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, vou vir aqui, onde eu tenho aqui, ó, container e o color, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vamos lá. Eu vou vir aqui, posso até colocar aqui mesmo, color, var, primary color. Quando eu salvar, tá lá. O que aconteceu, pessoal? Dentro aqui, né, neste seletor P, container, eu tô falando que esta variável, ela mudou de valor aqui dentro. Então eu determinei um contexto mais fechado. Dentro do meu container, dentro do meu parágrafo, dentro do meu container, esta variável possui um outro valor. Eu poderia fazer o seguinte também, olha lá. Se eu vier aqui em cima e falar que todo o meu parágrafo possui essa cor, olha lá. O efeito vai ser exatamente o mesmo, tá? Então deixa eu tirar esse espaço e eu vou colocar este cara aqui para cima. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu falei que o meu root, né, ele tem a primary color verde. Eu poderia fazer também, por exemplo, que o meu container possui a primary color blue, por exemplo, tá? Blue, desse jeito, ok? Então, vamos lá. Eu falei que no meu escopo global, a primary color é verde. Dentro do meu container, a primary color é azul. Mas no parágrafo que está dentro do meu container, a primary color é vermelho. Eu apliquei aqui no meu parágrafo, eu apliquei a primary color, então repara que dentro do meu container ela é vermelha, mas fora do meu container, que eu tenho aqui um parágrafo fora, né, ele está pegando a variável da onde? Ele está pegando a variável do escopo global, que é a root, certo? Então isso é escopo, ou seja, as variáveis que eu utilizo em elementos mais internos têm acesso às variáveis que são definidas no escopo maior, para fora, ok? E quanto mais dentro de um elemento eu mudar o valor daquela variável, digamos, ela vai ganhar. Bacana? Ela vence na briga, porque repara, eu tenho uma cor sendo aplicada tanto no meu root, tanto no meu elemento container e tanto no meu elemento parágrafo que está dentro do container. Quer ver só? Se eu vier aqui e colocar um outro elemento que não seja um parágrafo, por exemplo, um H2, teste de escopo de variável. Repara, né? Qual que é esse cara? É um azul. Por quê? Porque dentro aqui do meu container, o valor dessa variável é azul. Bacana? Agora, olha que doideira, pessoal. O que eu vou fazer para demonstrar mais uma coisinha para vocês? Eu quero duplicar esta div,
tá? Então eu vou colocar ela aqui para baixo, vou salvar. Ok, ele tá com um tamanho pré-determinado, né? Deixa eu aumentar aqui para 500. É isso aí, só para que meu rosto não fique por cima, ok? Muito bem, então o que eu fiz aqui, pessoal? Eu dupliquei aqui a minha div com a classe container, tenho um H2 e tenho um parágrafo. Show de bola! Vamos fazer o seguinte, eu quero determinar o valor desta variável de forma inline, tá? Também posso fazer isso, ou seja, eu vou colocar aqui na minha div, eu vou colocar um atributo style inline nesse HTML e aqui eu vou mudar o valor dessa variável. Olha que doideira. Eu vou vir aqui, colocar style, desse jeito, e vou colocar primary tracinho color e vou colocar o valor dela, certo? E aí, sei lá, qual vai ser o valor dela? Eu vou colocar orange, ok? Desse jeito. Ponto e vírgula e vou salvar. Olha só que interessante. Dentro da minha div container, eu estou definindo o primary color que ele veio parar aqui no H2. Por que que no parágrafo não veio, pessoal? Porque este cara, ele é mais específico, tá bom? Lembre-se que eu não estou determinando o valor aqui, tá? Se eu tivesse colocando um valor aqui, a propriedade color aqui por 100 line, ele iria ganhar, não iria aplicar aquela variável. Mas aqui eu estou só determinando o valor da propriedade. Então, nesse contexto aqui, nesse contexto do meu container, o valor da minha propriedade é orange, ok? Então aqui ele veio aqui e colocou orange e o meu H2 herdou da minha variável, da minha color, certo? Que veio do container. Porém, aqui não, ó, aqui ele ganhou na questão da especificidade, tá? Então ele aplicou aqui o vermelho e aí ficou vermelho normalmente. Bacana? Então só para você saber que nós podemos também mudar o valor da variável dentro aqui, utilizando o atributo style no HTML. E uma outra forma de também mudar o valor dessa variável é através do JavaScript, e é bem moleza. Repara só, eu vou trazer um pouquinho para cima e vou escrever aqui mesmo no documento uma tag script, ok? O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero pegar aqui, por exemplo, esse primeiro container. Bacana? É isso que eu vou fazer. Então eu vou utilizar lá no meu JavaScript, eu vou utilizar o Query Selector, tá? Eu vou passar os Query Selector, passando essa classe, né? Passando a classe Container, ele vai selecionar apenas o primeiro. No caso, o primeiro elemento encontrado é este cara, certo? Então eu vou vir aqui no meu script e vou fazer const element, vai receber document.querySelector. Eu vou colocar aqui o ponto container, desse jeito. E basicamente o que eu quero fazer, element.style, ok? Estou acessando os estilos desse elemento e vou colocar aqui, ó, set property, desse jeito, e vou colocar aqui o nome da variável, certo? Eu vou determinar a propriedade e o valor. Então, no caso, a propriedade é o próprio nome da variável. Então, eu vou vir aqui, primary, tracinho color, e passando como segundo argumento aqui, eu vou passar a nova cor, que sei lá, vou colocar green novamente, tá? Desse jeito. Quando eu salvar, repara que aqui dentro, esse cara ele já mudou aqui essa cor para verde, tá? Porque eu acessei via JavaScript, eu mudei o valor da variável que está dentro aqui. Na verdade, na prática, é como se ele ficasse inline, tá? É mais ou menos o que eu acabei de mostrar para vocês. Inclusive, se eu inspecionar esse elemento aqui, muito provavelmente ele está ali inline. Muito provavelmente não, com certeza ele está inline. Olha só. Bacana? Pegou a minha div lá, que tem a classe container, colocou um estilo inline, colocando o primary color e o valor. Tá? Então, isso a gente pode utilizar também o JavaScript e algumas vezes a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Bacana, pessoal? E agora, para finalizar, eu quero mostrar para vocês só uma questãozinha aqui sobre responsividade, sobre media query utilizando variável. E é bem legal isso aqui. Repara só o que eu vou fazer. Eu vou criar um outro documento. Na verdade, eu vou utilizar o mesmo documento. Eu vou colocar aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, div.flex, tab, é isso aí. Aqui dentro, eu quero só 3 parágrafos, tá? Então eu vou colocar 3 parágrafos bem pequenininho, 10 palavras cada um, tab, é isso aí, vou duplicar essa linha algumas vezes, show de bola, tá? Então coloquei aqui dentro deste meu elemento uma classe flex, que depois eu vou colocar lá no CSS, tá? Então tá aqui, esses 3 parágrafos aqui, bacana?
aqui dentro da classe Flex, eu vou colocar uma outra classe, que é como se fosse uma classe utilitária. Eu vou simplesmente colocar um Flex Direction, tá? Um Flex Direction column, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, column, desse jeito. Eu quero mudar a direção do Flex Direction em telas grandes, ou em telas médias, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar MD de medium e vou colocar row. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu vou colocar uma classe, né, Flex, que vai ter um display Flex. Na classe Column, eu vou ter um Flex Direction Column. E, utilizando o Media Carry, eu vou acessar esta classe MD-row e vou mudar a direção. Repara só, eu vou vir aqui em cima no meu Style e vou colocar Flex. Vai ter um display Flex. Quando eu salvar, esse cara ficou lado a lado. Deixa eu colocar um gap aqui. Um gap de 1 rm, tá? Desse jeito, show de bola, deu uma distanciada ali, bacana? Agora o que eu quero fazer? Eu vou criar uma classe column, desse jeito, que vai ter o Flex Direction column, tá? Desse jeito aqui, voltou a ficar column ali, não tem problema aqui com um espaço maior, não vou me preocupar com isso, tá? E aí, aqui é que tá a grande sacada. Quando essa tela for maior do que determinado tamanho, eu vou mudar o valor da variável que eu vou utilizar daqui a pouco, né? Porque aqui eu estou colocando o valor direto, mas pensa o seguinte, eu poderia fazer o seguinte, olha só. Flex Direction, desse jeito, tá? E aí, no lugar de colocar column ou row, eu vou colocar o valor de uma variável, eu vou colocar assim, ó, dir, tá? Então, eu ainda não tenho essa variável, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar ela aqui, olha só. Dir vai receber column, tá? Então, nesta classe, o valor da variável dir é column. E dentro do meu elemento que tem a classe Flex, está sendo utilizado aqui. Se eu salvar, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Porém, em telas maiores, eu quero mudar o valor dessa variável. Então, repara o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e colocar, na verdade, primeiro eu vou colocar um Media Screen and Min Widget, desse jeito, Widget. E aí eu vou colocar um valor, sei lá, 40 EM, tá? Existe um motivo para eu não utilizar pixel aqui, é óbvio que não é o foco aqui desse vídeo, mas se você quiser eu posso explicar, eu posso fazer um vídeo explicando somente essa questão de por que utilizar EM e não pixel dentro de Media Carry. Se você quiser, coloca nos comentários que eu posso pensar em fazer um vídeo para explicar isso. Mas por hora é o suficiente para a gente continuar aqui falando das variáveis, bacana? Então o que eu vou fazer? Quando a minha tela for maior do que 40 EM, eu vou colocar aqui um MD-row, desse jeito, e aí aqui dentro, esta variável dir terá o valor row. Repara que ele já ficou ali em linha, mas se eu diminuir um pouquinho esse tamanho, olha lá, coluna, bacana? Aumentar, ele vira linha, diminuir, vira coluna. Então, temos ali um resultado bastante satisfatório, utilizando os conceitos de Media Carry e também de variáveis no CSS. Bacana? Se alguma dessas coisas aqui, pessoal, é novidade para você, você não entendeu muito bem o que é o Display Flex, você não entendeu muito bem o que é Media Carry, saiba que eu tenho uma playlist aqui no YouTube mesmo, eu vou deixar o link aqui em cima, também o link na descrição, uma playlist que tem um curso completo disponível gratuitamente para você sobre HTML e CSS. Eu peço que você confira lá, eu estou publicando, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estou publicando quatro aulas a cada semana para você acompanhar, bacana? Então, se você quiser acompanhar, eu vou ficar muito grato de ter você por lá, e se você quiser também ser notificado ou notificada quando novos vídeos forem publicados, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. Lembre-se que são 4 vídeos por semana que eu estou publicando e são muitas aulas mesmo, pessoal. São praticamente aí 30 horas de vídeo disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. Se você observar, o root, ele parece o HTML, mas também não é, né? Ele acha que é, mas não é, ou alguma coisa assim, né? Inclusive, falando nisso, tem algumas pessoas que acompanham aqui mais de um vídeo do meu canal, acompanham toda semana os vídeos do meu canal e não são inscritos no canal. Eles parecem que são inscritos, mas não são. Se esse é o seu caso,
Confere aí se você está inscrito e, por favor, se você gosta do meu conteúdo, clica no sininho também para receber notificações, tá? A pessoa que cuida aqui do marketing para mim me alertou sobre isso, tá? Apenas 14% das pessoas que assistem meu vídeo recorrentemente são inscritas. Muito pouco, pessoal. Que isso? Dá uma força aí, dá uma moral para mim aí. O pessoal do marketing vai gostar. Clica lá em se inscrever. Você pode perceber que a utilização das variáveis no CSS tem uma série de aplicações, tá? A gente poderia ficar fazendo aqui uma série de exemplos mundo real mesmo, tá? Mas eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu utilizo esse mesmo conceito de variáveis no CSS para construir um sistema de Dark Mode, Light Mode, né? Aquela opção para o usuário trocar o tema se ele quiser, simplesmente com HTML e CSS. Eu não precisei colocar uma única linha de JavaScript. É bem interessante esse vídeo, acompanha lá se você quiser. Eu vou deixar o card logo que acabar esse vídeo aqui no meu canto superior aqui, tá? Então confere lá se você quiser. Muito obrigado por ter chegado até aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, então até lá!